Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. Na nossa vida, qualquer sonho que a gente resolve colocar em prática e fazer acontecer, eu lembro muito dessa música, né? Agora só falta você tomar decisão, tomar coragem e fazer uma virada. E essa música da Rita Lee me veio à cabeça quando eu te convidei para estar aqui comigo, sabe? Que Porque legal. um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. E às vezes a gente se enrola, né, pessoal? A gente fica prorrogando, protelando e para algo que nos é tão importante, tão precioso. E hoje chamar a Sandra me fez recordar um autor americano que chama Dick Clement. Ele trabalha com dependência de álcool, drogas, cigarro, tabagismo. O Dick Clement, ele tive o privilégio de assistir ele numa conferência na PUC há muitos anos atrás, e a plateia era predominantemente psicólogos e psiquiatras, e eu, como sempre, metida naquela época, assistente social, ainda nem era nutricionista, mas já trabalhava com obesidade. E daí o Di Clemente pergunta, depois da palestra dele, o que que vem na cabeça de um drogadito para o cara parar de consumir droga? E daí ele perguntou, ação ou motivação? O que que vem primeiro para um cara que tem que parar de beber? Daí todos os psi responderam que era motivação. O cara tem que estar motivado para parar de usar a droga. E o Di Clemente disse, não, senhores. Primeiro vem a ação e esta vai gerar a motivação. Meus queridos, eu nunca esqueci dessa aula, porque é algo que nos surpreende. A gente fica pensando assim, o alcoolista, ele tem que estar motivado para parar de beber. Será? Ou a bebida está deixando ele naquele estágio de dependência tão difícil de conseguir superar. Quando ele consegue deixar que alguém agarre na mãozinha dele e leve para um especialista, ou para usar um Ziban na pele, ou para um psiquiatra que vai tratar, ou para uma internação, ele está tomando uma atitude, uma ação. E decorrente disso, ele vai se motivar ao autocuidado. Eu entendo que não é nada diferente em se tratando da questão alimentar. Porque daí, Sandra, em que momento tu veio para mim? É quando tu estava mega motivada, eu vou melhorar a minha alimentação, comer melhor, me sentir melhor, entrar nas minhas roupas? Não. Simplesmente uma coleguinha de academia te puxou e tu veio. Exatamente. É ou não é? Foi, foi Lembra para as exatamente. gurias. As gurias estão tudo aqui te assistindo, né? Como é que foi essa história? Não, então, assim, a Líbera, né, já fazia parte do programa, enfim, a gente volta e meia conversava, né? E aí, então, a gente sempre trocava algumas ideias e tal, e eu naquela de correr atrás do prejuízo, como se diz, né? Tá? Cheguei assim, ó, no meu limite, no peso, aquilo estava me incomodando demais, e aí nós começamos a conversar e ela me sugeriu para começar a seguir a Flávia. Comecei a seguir a Flávia no Instagram, e aí depois fui acompanhando as postagens, enfim. E aí eu pensei, mas tá aí o caminho que eu estou precisando para me regrar, para retomar algumas coisas, enfim, porque eu estava assim estagnada. Tipo, tu sabe o que tu precisa fazer, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito amarrada, eu não tinha a tal da motivação realmente para dar o pontapé inicial e começar a me cuidar novamente, né? Então, aí veio, eu pensei, não, eu vou tentar aí aderir ao leve, então, para eu começar, né, me cuidar de mim, exatamente, né? Que era uma coisa assim, eu pensava, poxa vida, tu se dedica tanto às outras pessoas, à tua família, e o que que tu está fazendo por ti? Né? Aonde você fica nesse lugar? Cadê o autocuidado? Então, começou por aí. Era uma fase assim difícil, estava desmotivada, insatisfeita com o meu peso total, né?
depositando na comida as frustrações, enfim, né, estresse do dia a dia, etc. e tal, que todo mundo sabe bem aqui como é que funciona. Então, um belo dia, resolvi mudar. E aderi ao LOL. Estamos aí. Bom, mas o teu início no programa, super gentil com o grupo que tu faz parte, um grupo online, né, de encontros semanais, muito simpática sempre. A gente via que tu, como uma esponjinha, procurava absorver os conhecimentos, as trocas ali, mas o peso que começou a diminuir no princípio deu uma estagnada, né, Sandra? Foi. Eu comecei assim, bem. Agora vai, né? E aí, o que acontecia? Eu não estava comprometida comigo mesma, né? Eu não estava, assim, eu aderia ao programa, mas eu não estava lançando mão de todos aqueles conhecimentos, de todas as ferramentas, então, que estavam ali ao meu dispor para eu deslanchar, digamos assim, né? Fazer essa diferença no peso. O grupo maravilhoso, como sempre, né? Sempre a gente tem trocas maravilhosas, assim. Nossa, para mim sempre foi muito bom. Como tu disseste, né? Muito observadora, muito absorvia, mas aí faltava prática, faltava eu, né? Começar realmente. E aí, então, e o peso ali, né? Agarradinho na Sandra, não queria me largar. Aí o que resolvemos? Eu pensei, gente, eu preciso dar um basta nisso, né? Eu não estou numa fase legal, eu preciso sair desse quadro arrastado aí. Então, a gente aderia, assim, então, fizemos um intensivão, né, Flávia, por 15 dias. Pós-verão. É isso aí. Então, eu pensei assim, eu preciso de algo assim mais incisivo, alguma coisa que inicialmente me dê aquele choque, né? Que eu possa me regrar e depois eu sigo o baile, né? E aí foi o que nós fizemos, né? Por 15 dias, bombardeei a Flávia de perguntas, enfim, né? Fui atrás do que eu precisava preparar para minha alimentação, enfim. E isso foi. Para quem não sabe muito bem os detalhes do que a Sandra está falando, né? O programa de educação alimentar, para a maioria das pessoas, ele funciona uma vez por semana com encontros individuais ou em grupo, presencial ou não. E é nesse que a maioria das pessoas se colocam para o acompanhamento comigo. Mas tem umas cartinhas na manga quando eu vejo que não está sendo suficiente esse encontro em grupo, no caso da Sandra. E daí a gente dá uma divulgada em algum programa, assim, tipo engessado, onde a pessoa vai ter uma escolta, vai ser muito mais acompanhado de mais de perto ainda que normalmente a gente já faz hoje. E daí é uma proposta de 15 dias, onde eu vejo a pessoa dia sim, dia não, e prescrevo um plano alimentar de baixas calorias, mas determinado por mim, o que tu vai comer em cada momento, em cada horário. Nem todo mundo se habilita a uma jornada dessa, né? Porque é intensa, tu tem que sair para o trabalho, a Sandra trabalha, tem que levar as coisas com ela, tem que pensar o que vai precisar no dia seguinte. E, obviamente, nesse programa tinha um percentual importante de vegetais, frutas e coisinhas todas fáceis, mas que tinham que ser preparadas e adquiridas, enfim, para ser carregadas. Bueno, nesses 15 dias, acho que passado 3 dias, a Sandra já tinha tido um emagrecimento muito rápido, né, Sandra? Acho que aqueles primeiros 3 dias, eu acho que foram 800, 1,2 kg, alguma coisa assim, já deu. Ou no início, os primeiros 2 dias não, mas quando chegou no quarto, baixou pra caramba. Isso. E daí tu entrou no teu grupo habitual, eu lembro, e as pessoas te notaram muito diferente. Notaram que tu estava num lugar diferente do habitual que tu entrava nas lives, como hoje, né? Tu tá com uma parede clarinha aí. Tu tava com uma roupa colorida, tu tinha vindo da academia. E as pessoas, nossa, o que houve com a Sandra? Tu só estava, há poucos dias, comendo exatamente o que era para comer. E daí tu começou me corrige, né, se eu estiver errado, mas tu começou a mencionar que tu estava se sentindo com mais energia,
que tu estava tendo vontade de preparar tuas comidinhas especiais. Especiais, assim, Entre que tu aspas, se, né? que tu se deu conta que tu antes não estava fazendo o programa com toda a riqueza que ele tem, né? Exatamente. E daí, assim, ó, a palavra, assim, que definiu, né, toda essa organização, né? Tipo, tracei o objetivo, foquei ali na proposta e me organizei o máximo possível para me alimentar, então, melhor. E de fato, a gente às vezes demora para perceber as mudanças, né? Mudança no comportamento, enfim, a postura, enfim, as coisas vão acontecendo aos pouquinhos, tu vai te sentindo melhor e é uma coisa de dentro para fora, né? Tu vai começando a observar as coisas com outros olhos, tu vai te sentindo mais motivada. Eu comecei a tomar gosto por preparar, então, as comidinhas, né? Que não são difíceis, enfim, basta que realmente a gente tire o tempo, né? Compre o que faça boas escolhas, enfim, compre aquilo que está proposto e vai fazendo, e vai aprendendo, e vai tirando um monte de dúvida, e vai gostando daquela função toda, né? E aí, a consequência disso é o resultado, né? Sim. O peso, que é o principal que a gente quer baixar, quer ter uma alimentação saudável, quer se sentir melhor, enfim, e ajustar isso, porque o fator principal é a saúde, né? E aí o resto é consequência, e aí tudo fica assim alinhadinho. Aham. Tu acha, Sandra, que tu considera que houve mudança em termos do teu humor, energia, alguma coisa da área mais emocional, assim? Tu percebe alguma coisa de diferente em ti? Eu percebo sim, porque a gente, como é que eu vou te dizer assim, ó, tu te sente bem alimentada, saciada e sem aquela sensação de peso. E isso te faz assim, ó, querer continuar com aqueles hábitos. Isso te motiva. E aí a autoestima começa a melhorar também, né? Tu começa a ver que a coisa tá dando certo, que é o quanto a alimentação saudável interfere diretamente na mente da gente, né? Não é questão só corporal, enfim, é o emocional, é você poder identificar também as tuas emoções. Por que eu estava comendo? Por que eu estava depositando na comida, sei lá o que, a frustração, o estresse, né? E aí, quando tu começa a identificar isso a partir do momento que tu se acalma, né? Faz as pazes com a balança, inclusive deixa a balança assim meio que em segundo plano, né? E vai trabalhando a cabeça assim de forma que a coisa flua com mais leveza. Sim. A Cláudia está comentando aqui que está vendo uma Sandra feliz, cheia de energia e motivada. E a Líbera, que te conhece bem, da mesma forma, está falando que são as palavras certas. Eu te pergunto... Diga, diga. Esse povo é muito querido, muito motivador. Obrigada, meninas. Sabe que em 98 eu fiz uma dissertação de mestrado, onde eu investiguei o que mudava na vida das pessoas com o emagrecimento. E tanto foram entrevistadas pessoas que estavam no inicinho do processo, aquelas que estavam na metade do caminho e aquelas que já estavam chegando ao peso desejado ou já tinham chegado. E eu perguntava o que estava mudando, o que havia mudado. E daí foram feitas categorias de análise, que isso foi a minha dissertação de mestrado, mostrando que mudava muita coisa. Hábitos alimentares, hábitos de atividade física, melhores escolhas, isso tudo que tu está falando, e mudava no comportamento autoestima, mais segurança, mais tranquilidade, melhora no posicionamento, na clareza, na comunicação. Então, por conta da segurança, as pessoas podendo dizer, né, eu quero assim, eu não quero assado. E eu fiquei me lembrando de ti, nos primeiros momentos em grupo, o quanto tu era mais
recatada, reservada, tímida. Sempre. E eu não sei como é que tu te vê hoje, mas eu te vejo muito mais participativa nos grupos, inclusive brincando, né? Mandando É. coisinhas divertidas. Pois é, isso tudo é resultado, né, de todo esse trabalho que a gente vem fazendo junto, e é inevitável, assim, tu externaliza aquilo que realmente está acontecendo, né, de Uhum. como você está se sentindo naquele momento, e de fato, se eu parar para pensar assim, ó, como que eu entrava nas reuniões, né, meio jogada, assim, deitada, tentando prestar atenção assim ao máximo, mas eu não estava assim, estava arrastada, estava um quadro assim bem catastrófico. E aí Então, depois aí as coisas foram melhorando, né? E o humor foi melhorando e a gente consegue se sentir mais segura também naquilo que a gente fala nas ações, né? E em participar também, te sente mais à vontade de colocar a tua opinião, de falar sobre ti, sobre as tuas coisas, e o que está mudando, o que ainda tu precisa ajustar, porque é um aprendizado constante, é um aprendizado que a gente vai levar para a vida, né? Não é uma coisa momentânea, não é hoje, é daqui para frente. claro. E, inclusive, gera autoconhecimento e tu consegue ter mais clareza do que está sentindo, do que está pensando e até dos atravessamentos no processo, né? Uma cirurgia que acontece na tua casa, um contratempo, uma situação de um adoecimento de um familiar. Tudo isso vai acontecendo enquanto nós estamos nos propondo a cuidar da gente, baixar peso, se alimentar melhor. Mas a vida segue com esses atravessamentos. A grande jogada é que no momento que a gente passa a se conhecer mais, a gente se posiciona frente aos problemas, verbaliza o que está, e por isso a importância dos parceiros, né, dos nossos pares num grupo, é poder dividir, olha, a semana foi pesada. Olha, essa semana eu não tive cabeça para fazer o que eu tinha que fazer. E isso tudo ser, como eu digo, perdoado, porque a gente tem um grau de exigência muito grande, uma autocrítica e uma característica que acompanha as pessoas que têm excesso de peso, de perfeccionismo exagerado. Se a gente consegue aliviar, ser mais gentil, mais bondoso com a gente mesmo, a gente consegue respirar e começa a pensar, bom, hoje não foi o dia mais perfeito, mas estou de volta, já vou jantar o melhor possível. Então a gente consegue não se maltratar. E com isso não precisamos nem de dietas e nem de regimes radicais, porque a gente nós passamos a contar com a comida com todos os significados que ela tem na nossa vida. Ela é gostosa, ela tem que ser bonita, ela nos dá energia, nos fornece energia, é bom comer e não tem que ser diferente. Isso que tu fala da balança é outra mudança especial para quem já está com a cabeça funcionando diferente, né? Se eu estou comendo certo, a balança vai mostrar aquilo que eu estou fazendo. Numa semana que foi com mais dificuldades, que eu baguncei um pouco o coreto, a gente vai ter talvez um outro resultado na balança, mas a balança não é tão importante quanto o desenvolvimento do meu autocuidado. Como que eu estou prestando atenção em mim? Hoje ainda falava com uma pessoa que foi no presencial que eu vou contar aqui. Eu estou monitorando as fotos das refeições essa semana para a gente identificar o que pode estar de furo, né? Como eu faço com muita gente. E ela me mandou hoje, que era o dia do encontro dela, na hora do almoço, ela me mandou uma foto de almoço, que era uma saladinha, um filé de peito de frango com um ovo em cima e batatinha frita. E ainda me escreveu, comi pouquinho. E daí, quando ela chegou hoje à tarde, eu disse, mas que sabotadorinha interna que anda te rondando. No dia da Nutri, me mostra um prato com batata frita, né? E por que precisa? Daí começamos a falar sobre o esgotamento, sobre o cansaço, sobre o quanto que essa terça-feira é pesada, costuma ser pesada na rotina dela. Então, bom, aí tá o pulo do gato. A gente não vai ficar
se xingando. A gente vai tentar entender o que acontece numa terça-feira pesada de trabalho, assim como para cada um de nós tem algum dia que é mais demandante, né? E vamos ver como que a gente vai enfrentar isso. Se a gente vai sair dessa jornada e vai entrar num salão de beleza e fazer as unhas, se a gente vai chegar em casa tomar um banho quente, passar creme no corpo, se a gente vai pedir uma teleentrega, como esses dias eu fiz, num sushi. Quer dizer, a gente vai se dar carinho, mas o carinho não precisa ser justamente um alimento mais danoso que pode botar a perder aquilo que eu mais quero, que é baixar o peso. Sandra, eu observei assim que tu passou, inclusive, a me solicitar mais. Depois Sim, daquele nosso convívio, que foi bastante intenso, porque era para ser um dia sim, um dia não, no final a gente se falava todos os dias. exatamente. E daí tu foi se apropriando do programa, se apropriando das equivalências. Porque é importante eu saber, pessoal, que se eu fico molhando azeite de oliva extra virgem do bom em tudo que eu como, ele é ótimo para a saúde. Mas se eu ficar usando diariamente em vários pratos e refeições, eu estou acrescentando às vezes 300, 400 calorias no meu dia alimentar. Então, não faz mal, não faz bem para a saúde? Faz bem, mas tudo que for em excesso vai gerar as calorias da gordura que vão se transformar no nosso corpo em gordura, não é? Então, essa tua apropriação que lá pelas tantas deu o clique, tu começou a se dar conta assim, não, mas Flávia, isso equivale ao quê? Quanto que eu posso comer disso? E a sensação que eu tenho ultimamente é que tu tá muito mais fera, assim, no programa. Porque é um programa de alimentação normal, que a gente vai comer proteínas, carboidratos, minerais, vitaminas, em frutas, vegetais, em abundância, pãozinho, a gente come de tudo, não é? Exato. E come muito bem, obrigada, né? Tem determinadas refeições que, se tu for analisar ali o proposto, às vezes tu não consegue comer tudo que tá ali. Porque como tu tá fazendo a escolha certa, vamos dizer assim, tu tá se nutrindo com aquilo que realmente teu corpo precisa. Então a saciedade, ela vem, né? E realmente, a partir do momento que eu, então, trouxe o plano mais pertinho de mim, comecei a observar, comecei a ver as equivalências, ver o que dava para substituir, né? Comecei a te contatar mais, o que podia, o que não podia, né? E aí tu vai te sentindo mais segura para fazer as tuas escolhas, né? Exagerou um pouquinho no almoço, na próxima refeição tu já tenta ajustar. E essa flexibilidade que o plano oferece, isso deixa a gente muito confortável, né? Porque eu no início assim me cobrava bem mais, não fazia e ao mesmo tempo ficava ali me martirizando depois porque não fiz, né? Até que eu entendi o objetivo da coisa e comecei então a me ajustar. E assim a gente vai aprendendo, entre uma escorregada e outra, a gente vai tentando equilibrar. É um processo de aprendizagem. Muito, muito importante, assim, né? Muito valioso. Nossa, foi assim, para mim, não, está sendo uma fase muito importante mesmo, de umas pequenas mudanças aí que eu estou gostando muito. Que bom. Isso reflete no teu ambiente de trabalho, na tua vida social, familiar? Com certeza, porque no trabalho, assim, ó, a gente sempre fica meio que, como é que se diz, influenciada pela opinião alheia, né? Tipo, não vai comer tal coisa, hoje, assim, ó, eu consigo levar mais de boas isso, sabe? Porque eu não quero, mas não quero não é para agradar alguém, é porque realmente eu não estou afim de comer aquilo que está sendo oferecido naquele momento. Às vezes como, ok, comi, mas sem aquela cobrança, sem aquela coisa de ter que ficar me explicando ou me justificando. E isso muda com certeza a postura da gente no trabalho, nas relações de amizade, enfim,
né? Eu acho que reflete, sim, a mudança de hábitos, não só alimentares, né? Como no todo, isso reflete. A Aham. gente... A Nara está dizendo assim que. Como é que é? Adorei a garrafa, eu acho que é da água que você está bebendo. Eu amo azul. E a É, Nara está dizendo importante a gente verbalizar e também se conhecer. Quanto mais a gente participa dos grupos, mais a gente passa a se conhecer. é, Exato, isso aí. é, Uhum. E uma pergunta, porque uma pergunta difícil. A Nara está dizendo que a gente fica mais forte junto, sem dúvida, né? O processo de grupo, ele cria uma aliança onde que nos fortalece, nos compromete. é Sensação de verdade. orgulho próprio, a Ivanise está colaborando. É verdade, tudo isso vem junto. Mas uma pergunta difícil para a Sandra, e se vocês tiverem outras, vão fazendo que a gente bota ela na parede. Esse programa que tu está fazendo, ele é viável ao longo da tua vida? Eu sei que tu fez 50 aninhos agora, né? Meio século. O que que tu me perguntou se ele é viável? Ao longo da vida, se tu consegue dar continuidade nele até os 100 anos. Mas com certeza, sem dúvida nenhuma, assim, ó, respondo sempre a planejar, porque acaba sendo um estilo de vida, né? Não quero dizer que tu vá abrir mão de algumas guloseimas de vez em quando, algo que tu goste muito, mas aí também a gente tem a refeição programada, você pode organizar isso para não deixar de comer aquilo que tu mais gosta, né? Aham. A partir do momento que isso está inserido, que passa a ser hábito, é facinho de você levar para o resto da vida, ao longo da vida. É uma coisa prazerosa, não é uma coisa maçante, porque é uma opção que tu fez em prol da tua saúde, do teu bem-estar. E isso não tem dinheiro no mundo que pague, né? Então, com certeza, é um programa para a vida. Para a vida, né? Essa é a proposta, né? Por isso que a gente não chama de dieta, de regime. Fico braba quando começam a dizer, ai, olha, o que que tem aqui no teu regime, na tua dieta? Nossa, que dieta? Isso aqui é para a vida toda, não é uma restrição, né? É, Quando tu diz assim que... Eu me lembrei da questão do doce. Tá com 50, mas dança como uma guria. Estão te entregando, Sandra. a gente se esforça, né? Mas faz Isso aí. muito bem. Nossa. Mas eu fiquei pensando assim, às vezes a gente estabelece hábitos e rotinas alimentares que geram dependência, né? Como um chocolatinho todo dia depois do almoço, um docinho todo dia de tarde, as balinhas que rolam de repente no ambiente de trabalho. Quando a gente consegue ir reformulando o nosso jeito de se alimentar e de fato colocamos para dentro os nutrientes que são importantes, como por exemplo mais frutas, o que, que vai acontecendo? A gente percebe que a gente não tem tanta necessidade de comer alguns alimentos. E desperta o paladar para outros, porque eu lembrei agora que essa semana a Sandra me perguntou: posso usar talo de Espinafre. espinafre É, nos vegetais ou na sopinha? Olha que barba, ela está fazendo aproveitamento é. de alimentos que a gente ensina isso em técnica dietética, Sandra. A gente aprende isso na faculdade, ensinamos isso para os alunos, que o aproveitamento dos alimentos, das folhas, dos talos, que onde tem riqueza, das cascas, onde tem riqueza de nutrientes. Então, vai fazendo uma sopinha verde, como uma que tu me mostrou esses dias, que estava linda, coloca tudo que tiver de verde, os talos, as folhas, diferentes folhas, né? Diferentes talos e vegetais, e com isso a gente está ganhando nutrição. E quando eu pergunto assim para Sandra o que, que muda na vida em termos do humor, eu fico sempre com aquela informação que eu venho trabalhando nos grupos, do quanto que uma microbiota saudável, recebendo diversidade alimentar e de nutrientes, o quanto que ela promove formação de gases que geram serotonina, ou seja, o hormônio da felicidade, ele é ativado a partir do que nós nos alimentamos. Vejam a importância da gente pensar na nutrição e nos cuidados alimentares para além da balança. Consequentemente,
quem está se alimentando melhor vai começar a se sentir melhor. Isso também vai dar pique para fazer uma caminhadinha, para ir numa aula de dança, para se mexer diferente e para comer. Bom, e com isso as roupas começam a entrar, né? A roupa começa a entrar e isso dá um prazer muito grande. Nossa, isso é assim, não tem explicação, sabe? Uma roupa que tu gosta muito, daqui a pouco tá meio apertadinha ou não serve mais, e aí quando tu veste assim, ó, com facilidade, nossa, É é uma muito sensação bom. muito boa, é muito bom mesmo. Então, é todo um conjunto, né, Flávia, de situações que vão agindo, né, no corpo, na mente da gente e vai deixando a gente mais segura, né, segura daquilo que a gente quer. A gente tem a certeza que realmente está no caminho certo. Voltando um pouquinho antes da pergunta que tu me fez, no trabalho, sim, em algumas situações, o posicionamento é diferente, sabe? Tu consegue identificar algumas coisas que tu já não quer mais saber, sabe? Que tu não suporta mais e aí tu acaba tendo assim, ó, uma postura para aquilo não te incomodar tanto como antes. Quando precisa dizer que está incomodando, tu diz, de uma forma educada, mas demonstrar realmente aquilo que tu tá enxergando, aquilo que é legal, que está sendo bom para ti e que não está sendo bom também. Então, Então, vejam, a gente está falando aqui sobre uma mudança nos hábitos alimentares, a decisão, né? A decisão de mudar, que começa pela atitude, pela ação, de pegar o telefone e marcar com um profissional que vai te ajudar, ou de entrar no grupo, ou pedir um help, né? Um socorro para o familiar, enfim. E estamos falando que isso vai afetando toda a nossa vida. Então, a questão do aumento de peso, do sobrepeso e da obesidade não é simplesmente uma questão estética, é muito maior do que isso. Ela afeta o nosso posicionamento, a nossa vitalidade, o nosso estado de espírito no sentido assim de que eu tô melhor comigo mesma, com bem-estar, a minha autoestima. Então, a gente começa a pontuar tudo o que acontece em decorrência do emagrecimento, e é muita coisa. E se esse emagrecimento não for sofrido, agressivo, desgastante, ao contrário, se a gente descobrir um jeito de buscar no alimento a fonte de felicidade, né? Porque é bom comer mesmo, daí a gente mata a pau. Não tem, daí a gente se dá conta por que fazer regimes radicais, de estratégias de corta tudo. Não tem necessidade de fato. E tu, Sandra, tem visto muita gente baixar ao peso desejado sem precisar radicalizar. exatamente. Eu sempre fui uma pessoa assim que nunca me adequei, nunca me interessei por dietas ou regimes assim muito restritivos, né? Porque não combina, não ia conseguir igual fazer. E aí não tem. E outra coisa assim é que tudo que é muito 8 ou 80, quando vê, tu abandona de vez, né? E aí o que a gente quer é uma reeducação alimentar, é retomar bons hábitos, conseguir ter mais conhecimento, enfim, né? Conseguir fazer boas escolhas. Aplicar isso no dia a dia não é fácil, é difícil, requer paciência, requer disciplina, né? Mas a partir do momento que tu sente a necessidade da mudança, fica mais prazeroso. E aí, quando começa a vir os resultados, então é só alegria. Uhum. E às vezes o resultado ainda não é bem na balança, mas a gente já vê resultado no intestino que funciona melhor, num sono mais qualificado, numa situação de se sentir, acordar mais disposto, com mais energia. Então vejam que a partir da alimentação a gente vai gerando mudanças que são perceptíveis e à medida que a gente valida elas, né? E entende, nossa, então está funcionando, algo diferente está acontecendo dentro de mim. Isso nos torna, pela ação, nos torna motivados a seguir o caminho.
Não sei Exatamente. se alguém tem alguma curiosidade, quer perguntar alguma coisa para Sandra, agora é a hora. E Por eu vou favor, dando perguntas fáceis. e eu vou dando aqui um resuminho do que a gente falou, né? Que para o processo de emagrecimento acontecer legal, é preciso primeiro uma tomada de decisão, uma ação que vai gerar motivação. Então, se as pessoas estão esperando pelo momento certo de começar a se cuidar, não esperem, comecem, porque uma coisa vai puxar a outra. A Sandra falou da importância da organização que ela foi aprendendo a fazer, que tem a ver com planejamento, né? Se eu sei o que eu planejo comer no feriado de quinta-feira, eu já tenho que amanhã ir ao mercado e trazer tudo para dentro de casa. Então, estar organizado é estar preparado, planejar o que vai comer. E a partir daí, algo de se dedicar, mas numa medida saudável, assim, porque nada que gere sofrimento. Eu sempre brinco assim, tá confortável, isso é viável, isso tu poderia comer desse jeito o resto da vida, então tá feito. Tá aí o caminho. É. A Rejane está perguntando, Sandra, o mental influencia na alimentação? O mental. Se o mental influencia na alimentação? Uhum. Teu estado mental. Tá triste, tá ansioso, tá? Ah, sim, com certeza, diretamente. Era o que a Sandra vinha fazendo ao longo desses últimos anos, sabe? A ansiedade batendo na porta, e aí o que que fazia? Comia. Comia, às vezes, até ficar com a barriga assim, com aquele desconforto. E daí, no minuto seguinte, vinha o arrependimento, tipo, por que que fui fazer isso, né? Por que que, mas é assim, aquele descontrole, é aquela, sei, um misto de deprê, né, de desmotivação, enfim, e tu acaba estragando tudo. Claro, porque as nossas reações, a gente aprende facilmente que a comida, o alimento ou a bebida, ela pode ser um alívio para as tensões. Então, a comida pode gerar um gatilho, um disparo alimentar, mas muitas vezes o nosso estado de humor, a nossa saúde mental, por tudo que a gente está vivendo, ela pode buscar solução. E às vezes o alimento é a solução mais rápida, mais fácil, acionada muito no piloto automático. Então, bate no meu peito a angústia do dia, ou a ansiedade, ou a preocupação, a tristeza, a impotência, enfim, todas as cenas, né? E como é que a gente responde a essas emoções? Eu vou comer que isso vai aliviar. Então, o comer, ele está realmente muito ligado às emoções, como a Regiane está trazendo. Perfeita colocação. E a gente vai aprender a se alimentar permanentemente com as coisas que devemos para separar o tico e o teco. Deixa eu estar bem nutrido, bem alimentado, e daí poder fazer contato com as minhas emoções, e ao invés de sentir a emoção e processar ela comendo, eu vou sentir a emoção, vou expressar, nomear que emoção é essa que eu estou sentindo, e vou pensar sobre isso. Não, eu tô comendo porque eu tô com vontade de comer porque eu tô exausta, sem dormir há 2 noites, eu tenho um filho pequenininho. Então, eu tive um dia pesadésimo e a minha vontade é comer. O que eu faço mediante esse dia que foi pesadésimo? Então, a gente começa a racionalizar para poder responder com aquilo que o corpo precisa. Se o dia foi pesado, o que me deixa leve? O que eu vou fazer que me deixe leve? Aqui em Porto Alegre está tendo um circo maravilhoso. Vou para um cinema, vou me encontrar com uma amiga para dar risada. Eu vou falar sobre aquilo que está me agoniando com alguém. Então, eu vou responder a isso ao invés de responder com a quietude que promove a overdose alimentar, né? Então, é aprender realmente a lidar com isso. Como a Rejane ainda pergunta, como que você trouxe esse equilíbrio? Como que eu trouxe esse equilíbrio? A partir da proposta do leve e, com certeza, também pela prática do yoga, né, Prof. Rejane? Ah, aprendeu a respirar, a se conectar. Exatamente, tirar o tempo só para mim, né?
aquela coisa do autoconhecimento, enfim. Então, assim, ó, a Flávia e a Prof. Rejane, a Prof. Carol, são pessoas, assim, ó, extremamente importantes na minha vida. Tá sendo, assim, maravilhoso. Os profissionais dão. Esse pós-50 aí é uma nova fase. Né? Vai ser os 50 diferente, realmente. Os profissionais te dão o alinhamento, mas tu, com o teu potencial, tu torna eles mais multiplicado e tu tem uma rede de amigos também, porque isso Exato. faz parte, né? E essa troca, assim, que a gente volta e meia faz, sabe? Esses desabafos, né? Isso é muito importante, te dar um suporte, te dar um up. Às vezes a pessoa não precisa nem te sugerir o que fazer, mas o fato de você falar, e daí tu vai falando e tu vai também processando algumas coisas, né? E aquilo vai te dando um alívio, vai buscando alternativas para buscar, para atingir esse equilíbrio realmente, né? Tanto do emocional quanto do físico, né? E aí vem a prática do exercício físico, a alimentação, são dois pilares assim essenciais, né, para a vida da gente. Verdade. A Cláudia está contribuindo aqui que praticar exercício logo após o trabalho ajuda muito a fazer um corte de um dia pesado e liberar essas tensões antes de chegar em casa. Exato. Nós temos que descobrir estratégias que a gente possa se abastecer com aquilo que nos deixa bem, né? Seja indo para o exercício, ou encontro com amigos, ou dando uma caminhada ao ar livre. A gente esse mês de junho está sendo uma bênção. Muito obrigada pela participação, pessoal. Não quero cansar muito, as lives têm sido mais curtinhas, de 30, 40 minutos, né? Sandra, o que tu gostaria de dizer assim para finalizar esse encontro? Olha, eu gostaria de dizer assim que por experiência própria, a gente precisa prestar atenção mais na gente, né? Prestar atenção no autocuidado, buscar, assim, eu não ter vergonha, não ter medo de como a gente está se sentindo, de como a gente está se vendo, porque existem, sim, profissionais habilitados para nos dar esse help, para nos dar esse suporte. Eu, assim, ó, foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida, assim, está sendo um investimento muito, muito, muito importante. Então, assim, ó, vem pro leve você também. Tá merecido, né? Que nem tu tá pertinho da fronteira, mereces, como dizem, né? Os nossos irmãos. E te agradeço. E como tu disse, assim, ó, a gente não tem que ficar esperando o momento certo, né? Eu assim, era uma coisa que estava me incomodando muito, muito. Eu não estava me gostando, enfim, eu queria dar um basta naquilo tudo, né? Então, quando a gente consegue identificar o que não tá legal, fica mais fácil da gente decidir pelo que a gente quer, enfim, né? E é isso aí, é uma busca constante. É verdade. Temos muito que viver nossa vida e viver bem, né? De forma plena. Falando nisso, temos um feriado e daí na semana que vem, Dia dos Namorados. E daí a gente pode começar a pensar como é que a gente se namora, né? Da gente poder fazer algo assim de amor próprio, para que a gente possa se sentir mais feliz com a gente mesmo e dessa forma mais feliz com quem nos rodeia, né? Exatamente. Então, Sandra, vários parabéns aqui. O pessoal foi elogiando como tu está bem, pelas tuas palavrinhas. Agradeço muito a tua presença, porque é mais um marco de ruptura, né? Nessas tantas superações que a Sandra está fazendo. Vir aqui para falar para a telinha, eu sei que não é fácil. Não, tu já tinha me dado assim, umas, né? Vamos, e eu naquela, né? Deixa eu me encorajar, deixa eu ir amadurecendo a ideia. E aí, tipo, vamos. Eu até comentei hoje com a Líbera, acho que foi no grupo, enfim. Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho e tudo daí... que é novo assusta um pouquinho, mas enfim, é isso aí. A gente tem mas o que coroa esse nosso encontro de hoje é uma palavra que tu usou agora e que tem muito a ver com as minhas descobertas na dissertação de mestrado, aquela sobre a importância do emagrecimento. O emagrecimento gera empoderamento. A gente
perde os medos, as vergonhas e faz enfrentamentos que em outros momentos nós não faríamos. Então, acho que tu está falando exatamente. Parece que tinha medo de começar. Sem dúvida. Exato. E daí me sabotava, me boicotava, tipo, parece que tinha alguma coisa que me prendia, que me travava, e aí tava sofrido realmente, sabe? Mas enfim, passou, agora é uma nova fase e vamos que vamos. E daí tu percebe, né, que tu é uma mulher que consegue tudo que tu sonha, tudo que tu quiser, tu tem poder para isso, que os dias difíceis vão continuar acontecendo, essa é a nossa vida, mas que tu vai encarar de outra forma, né, com o coração mais tranquilo. Exatamente, é bem isso aí. Isso aí. Então amanhã à noite nos vemos no nosso grupo. Agradeço a presença de todos que participaram aqui, a Sandra se expressa super bem. Nós não nos conhecemos pessoalmente, só pela telinha, porque a Sandra mora em Ijuí, né? Mas te agradeço demais ter vindo, porque exatamente na forma doce que tu coloca as tuas mudanças, transparece que tu tá num caminho assim que não tem volta. Sinto muito te dizer. Não, agora, depois do Leve, depois da Flávia, não tem. Vai, segue a vida feliz. Obrigada. Beijão grande. Um abraço.